Hi, students from Centro Educacional Edificar School. Oi, alunos da Escola Centro Educacional Edificar. Na aula de hoje, que é a nossa 7ª aula de inglês da turma do 6º ano, nós iremos fazer a revisão final dos conteúdos da prova da 2ª avaliação de vocês. Nas 2 últimas aulas passadas, a gente fez a revisão das 4 unidades e essa revisão final vai conter os conteúdos bastante resumidos, principalmente focando na prova de vocês. Então, prestem bastante atenção. Bom, como vocês já sabem, o conteúdo do 2º bimestre contou com a unidade 2, com a unidade 3 e com a unidade 4. Agora, uma observação bastante importante. Como vocês devem saber, as atividades de vocês do livro deveriam ter sido entregues até o dia 10 de julho desse ano. Só que o que acontece? Como ainda faltam alguns alunos entregarem, eu vou prorrogar essa data de entrega até o dia 16/7, ou seja, até quinta-feira. Mas, gente, não posso ser injusta e fazer valer a mesma nota para vocês, para quem não entregou, comparando aos alunos que fizeram dentro do prazo, tiraram dúvidas e enviaram para mim. Então, por esse motivo, a nota vai estar valendo somente pela metade. Só estarão valendo a metade da nota, tudo bem? A atividade valia 4 pontos. Para quem me entregar até o dia 16 e que tenha passado do dia 10, a nota agora vai valer somente 2 pontos. Mas ainda assim é muito importante que vocês façam e tirem as suas dúvidas comigo. Vamos agora iniciar a nossa revisão final das unidades 2, 3 e 4 de inglês. Vocês podem acompanhar pelo livro. Nós vimos sobre os pronomes pessoais e o verbo to be. Primeiro, os pronomes pessoais em inglês são I, you, he, she, it, we, you, they, que correspondem em português a eu, tu, você, ele, ela, nós, vocês, eles, conforme essa tabela do slide. O verbo to be em conjunto com esses pronomes fica da seguinte forma: I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. O verbo to be pode significar tanto sou quanto estou. Pode corresponder tanto ao verbo ser quanto ao verbo estar, ficando da seguinte forma que vemos na tabela. Eu sou, você é, ele é, ela é, nós somos, vocês são, eles são. Eu estou, você está, ele está, ela está, nós estamos, vocês estão e eles estão. Na forma afirmativa, fazemos a frase da seguinte forma. Primeiro vem o sujeito, depois do sujeito vem o verbo, que nesse caso dos exemplos é o verbo to be, e o complemento posteriormente. I am a doctor. Eu sou médico. Nesse caso, o verbo to be, am, significa o verbo ser. Eu sou médico. I am at home. Eu estou em casa. Nesse caso, o verbo to be corresponde ao verbo estar. You are great teachers. Vocês são ótimos professores. Percebam que o verbo nesse caso é o verbo ser. You are hungry. Vocês estão com fome. Nesse caso, o verbo é estar. Na forma negativa, a forma será da seguinte maneira: I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Primeiro vem o sujeito, depois o verbo to be, e para finalizar a forma negativa, vocês devem colocar a palavra not depois do verbo to be. É justamente isso que traz a negação da frase, é o que torna a frase negativa.
É o uso da palavra not depois do verbo to be, ou de qualquer outro verbo. Já na forma interrogativa, o verbo vem antes do sujeito e fica da seguinte forma: Am I? Are you? Is he? Is she? Are we? Are you? Are they? Também temos a forma interrogativa negativa. I am not. Are you not? Is he not? Is she not? Are we not? Are you not? Are they not? Nesse caso, para a frase ser interrogativa, o verbo to be ou qualquer outro verbo venha no início. Perdão, gente, o verbo to be vai vir no início da frase, depois o sujeito, e o que vai tornar a frase negativa é o not depois do sujeito. Lembram da forma? Verbo to be, depois o sujeito e depois o not. É a forma interrogativa negativa. Interrogative negative form. Contracted forms. Essas formas são formas contraídas, são formas curtas de darmos alguma resposta. Eu vou mostrar agora para vocês qual é a tabela dessas formas longas e formas contraídas. I am, no contracted form, se torna I'm. You are se torna your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. You are, your. They are, their. Por exemplo, I am very happy. Na forma contraída, I'm very happy. Percebam que substitui a vogal do verbo e no lugar dessa vogal você vai colocar o sinalzinho do apóstrofo, que é o tracinho. You're my sister. Percebam novamente que no verbo are, retiraram o A e colocaram o sinal do apóstrofo no lugar. E assim por diante. Na forma negativa, vai retirar a vogal O do not e colocar um apóstrofo no lugar. It isn't funny. Countries and nationalities. Cidades, ou melhor, país e nacionalidade. Country significa país e a nacionalidade é o que torna a pessoa parte do povo de determinado país. Agora, alguns exemplos de países e nacionalidades. Countries and nationalities. Brazil, Brazilian. The United States, American. Japan, Japanese. China, Chinese. Spain, Spanish. Mexico, Mexican. France, French. Italy, Italian. Canada, Canadian. Germany, German. This is Ronaldo. He is a Brazilian footballer. Esse é Ronaldo. Ele é um jogador de futebol brasileiro. Percebam que nesse caso estão destacando a nacionalidade para identificar quem é aquela pessoa. Se o Ronaldo é brasileiro, logo o país dele é o Brasil. Estados Unidos, the USA. This is Leonardo DiCaprio. He is an American actor. Esse é Leonardo DiCaprio. Ele é um ator americano. Canadá. This is Jim Carrey. He is a Canadian actor. Esse é o Jim Carrey. Ele é um ator canadense. Percebam que a ideia de nacionalidade vai ser contraposto ao país. Você precisa saber qual é o país da pessoa para descobrir a sua nacionalidade, como nós vimos nas tabelas e nos exemplos vistos agora. Quanto ao exercício de vocês, como nós estamos nos aproximando da prova, eu sugiro a vocês, como exercício para casa, que revisem os conteúdos do livro que estudamos no segundo bimestre das unidades 2, 3 e 4. Se você ainda não enviou as atividades para o meu WhatsApp, resolva as atividades e as encaminhe para mim. Lembrando, gente, que se for até quinta-feira, conforme aquele aviso que eu mostrei para vocês no início da aula, vocês ainda vão poder receber a pontuação, porém será apenas a metade da nota. 2 pontos.
A atividade final de revisão será disponibilizada na Escola Edificar na próxima semana. Enquanto isso, estudem e preparem-se. Essa foi a nossa revisão final. Lembrando, gente, que essa revisão final foi somente para dar mais algumas pinceladas acerca desse conteúdo, porque nós revisamos todas essas unidades nas últimas 2 aulas, então não é nada de novo para vocês. É basicamente a revisão da revisão, com um foco maior na prova, para vocês saberem quais são os assuntos mais prováveis de cair. Agradeço a vocês por terem assistido a aula de hoje e até a próxima! Bye, bye!